Saudações! Estamos apresentando hoje o Jornal do Exército Brasileiro. Confira as notícias da semana. O nosso comandante, Sr. Max Huber, conseguiu tudo o que tinha perdido de volta. A formação dos novos oficiais da APOEX. A punição que foi longe demais. Uma troca de mapas inesperada. E por último, mas não menos importante, uma entrevista com o Sr. Max Huber e o Sr. Lord Kitar. Boa tarde, seja muito bem-vindo à segunda edição do Jornal do Exército Brasileiro. Eu sou o segundo tenente Fox 777 e serei o seu apresentador hoje. Logo de início, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que assistiram a nossa primeira edição. Isso ajuda a trazer ânimo para nossa equipe para podermos trabalhar mais e trazer mais conteúdo para vocês. Então pega a pipoca, se acomode e sem mais enrolações, vamos para as notícias. Para iniciar o nosso jornal com uma boa notícia, gostaríamos de informar que o nosso comandante Max Huber conseguiu todos os itens que tinha perdido de volta. Sim, como já abordamos na última edição, ele tinha tido um grande prejuízo por causa de um scan, mas felizmente ele e o Lord conseguiram contatar o suporte do Roblox que tomaram providências necessárias para que ele conseguisse as coisas dele de volta. Sendo assim, o comandante conseguiu recuperar todos os seus Robux Limiteds que havia perdido após ser roubado. Apesar de ter demorado pouco, o que importa é que tudo voltou ao normal. E agora, podemos fechar essa história com um final feliz. Nessa próxima matéria, vamos parabenizar a todos os oficiais aprovados na APOEX, a Academia Preparatória para Oficiais do Exército. Os novos oficiais foram formados neste domingo, dia 23 de 8 de 2020, no período da tarde. Já temos a primeira turma de oficiais aprovados nas academias, uma geração mais disposta a lidar com o desenvolvimento do EB. Com eles, as funções serão exercidas de modo mais ágil e preciso, sendo assim, haverão mais treinos e denúncias resolvidas, além de ordem e disciplina dentro da base. Há um longo percurso até alcançarem a desejada patente oficial, mas quais são os requisitos para poder fazer isso? Para se tornar um oficial, é essencial ser subtenente e também são necessários no mínimo 20 relatórios de recrutamento registrados. Com esses requisitos cumpridos, o militar pode realizar o exame da Academia Preparatória para Cadetes do Exército, a PSEX. Caso aprovado, o aluno será instruído com materiais e aulas com tudo que o oficial precisa saber. Após uma semana, este realizará uma avaliação geral, recapitulando as aulas anteriores. E se for aprovado, ele será transferido para a APOEX. Nelas serão distribuídos novos materiais e aulas para a informação completa do oficial. E, por fim, realizará a prova final. Ao ser qualificado, ele voltará para o Exército como aspirante oficial. Tal proeza deve ser elogiada por poucos conseguirem chegar a tal cargo. Com isso em mente, temos de parabenizar todos os recém-formados pela conquista. Recebem os nossos parabéns! Um aviso antes de começar essa notícia. Essa notícia deveria ter sido postada na edição anterior, mas deixamos ela por aqui por causa que não conseguiríamos entrar em mais detalhes. Queremos deixar avisado que não era para atacar nenhum membro que foi punido, afinal todos cometemos erros. Os fatos foram confirmados pelo Sr. Edson 4, atual comandante adjunto das Forças Especiais. Então não esperem nada de errado aqui. Um ex-membro das Forças Especiais também, em lista negra da divisão, é punido com uma quantia de 1000 JJs, por um membro exilado também, como consequência disso, da Força Especial conhecido como Stormtrooper. As consequências dos atos dele levaram ao seu rebaixamento de capitão para primeiro tenente, pelo motivo de humilhar um ex-membro da FE ao pagar punição e abuso de poder e punição excessiva sem motivo. Os motivos da punição foram exibir a presença de 2 contas, imaturidade, ameaça de expor dados confidenciais, abuso de poder e desrespeito. O infrator já tinha sido exilado da divisão, mas ainda estava no Exército Brasileiro. Em meio a tudo isso, as divisões, Polícia do Exército e a Comandos tiveram de tomar providências quanto ao ocorrido, chegando ao alto comando de ambas as divisões. No final da situação, o general da brigada, também conhecido como Diretor Comandos, agradeceu pela ótima participação dos membros da Polícia do Exército e do comandante adjunto das Forças Especiais e dos comandos ali presentes. Antes de concluir a palestra, deixou uma reflexão para os militares presentes. Hoje é um novo dia, não cometeremos o mesmo erro de ontem. Agora vamos falar de algo que pode interessar todos os graduados que querem fazer recrutamentos. O Sr. Lord mudou o mapa do EB para um servidor separado. Isso aconteceu por causa de vários ataques hackers que estavam afetando o EB, com exploits, às vezes inofensivos como NoClip ou devastadores como Kill All Explode All. Uma onda massiva de ataques de exporters vieram após o update de 2 milhões e começaram a atacar o EB todo dia.
que acabaram prejudicando o exército brasileiro. E como ainda não temos nenhum sistema anti-exploit eficiente, mudaram o EB para um mapa que apenas militares podem entrar. Isso vai afetar muitos recrutamentos e provavelmente vai reduzir a popularidade do jogo, mas isso é somente uma medida provisória e pretendem voltar com servidores públicos. O que de certa forma ajudou sim a cessar os ataques e deixou muitos militares, principalmente aqueles sem divisões, sem nada para fazer em nosso EB, e prejudicará a ingressão na APSEX, pois todos os subtenentes com menos de 20 recrutamentos serão impossibilitados de recrutar mais e, consequentemente, fazer a prova. Até o momento, o senhor comandante não deu nenhum depoimento sobre a previsão no retorno do mapa anterior e sobre quando vão retornar os recrutamentos, e aguardamos atualização sobre a situação. Para finalizar a edição de hoje, teremos uma entrevista exclusiva com o Sr. Max Huber e o Sr. Lord Guitar, a respeito de alguns aspectos do EB. Ela ficou bem longa e extensa e bem detalhada, e espero que você goste. Boa tarde a todos que estão assistindo ao nosso jornal, sejam muito bem-vindos, e aqui nós estamos com a entrevista com o Sr. Max Huber e o Sr. Lord. Sejam muito bem-vindos à nossa entrevista e espero que estejam dispostos a nos dar algumas informações. Certo, eu que agradeço aqui por ter feito esse convite. A equipe do jornal está fazendo ótimos trabalhos ultimamente, então eu fico bem honrado em ser convidado para participar disso. Ok, muito obrigado. Vamos começar com o Sr. Max. Então, primeira pergunta. O que o senhor acha da situação do EB atual? Bom, primeiramente devemos levar em conta os acontecidos recentes, né? Porque teve todo esse conflito com um grupo de exploiter que é conhecido como KSX, um antigo developer, e vários outros conflitos também, confusões, por exemplo, o bug também do grupo do Roblox, que impossibilitou treinos por um tempo. A situação do EB atual não é das melhores, a situação do EB tá fraca, tem vários problemas ocorrendo, mas o que importa é que a comunidade ainda continua bem, continua forte, e é isso aí que importa. Que bom, que bom. O que importa é que está tudo dando certo por enquanto. Sim. Quais os planos do seu novo estúdio? Bom, os planos para o novo estúdio são que eu e o Lorde estamos gerindo ele. Nós já estamos trabalhando na criação de um novo jogo, que é um jogo bem inspirado no famoso jogo Among Us, por exemplo. E a gente está trabalhando nele, a gente quer lançar lá perto do fim do ano um novo jogo. Vai ser um jogo bastante divertido, que a gente planeja. Mas é isso aí por enquanto. Entendido. Qual que foi a sua inspiração para criar o Exército Brasileiro? Bom, primeiro que eu via com uma grande quantidade de outros jogos de exército crescendo na comunidade e muitos outros comandantes que eu não vou citar o nome aqui, que sabiam fazer uma boa administração, mas eles não tinham um ótimo caráter, não tinha a maneira correta de gerir algumas situações. E eu decidi criar o meu próprio exército para conseguir, às vezes, só conseguir mostrar que é possível sim ser um comandante com um bom caráter. E aí o exército ele começou a crescer e aí eu tô aqui onde eu tô hoje. Muito bom, muito legal. Ok, a gente vai falar de uma situação que aconteceu faz um tempo, que todos os oficiais antigos foram rebaixados e começamos praticamente um novo processo do zero, elegendo novos oficiais para assumir os postos antigos. Por que isso aconteceu? Por que o motivo do ocorrido? Bom, primeiro, tem bastante conflito por causa disso. Eu recebo perguntas disso até hoje ainda. Até mesmo oficiais antigos que foram rebaixados, por exemplo, ficam reclamando, ficam criando desculpas. Então, bom, sobre esse rebaixamento dos oficiais, antigamente tinham muitos oficiais despreparados e incapacitados para conseguir realizar as suas devidas funções. Por exemplo, era possível ver até mesmo sargentos que tinham mais maturidade do que certos oficiais. Tinha oficiais que tinham recebido uma patente grátis, tinha oficial que foram promovidos por treinamento, que um treinamento físico, por exemplo, que não é adequado para esse tipo de situação. Então, por isso, eu decidi tomar aquela atitude, porque o corpo de oficiais antigamente não estava trabalhando bem, não estava dando certo.
Então foi esse o motivo que eu decidi rebaixar todo mundo. Entendido, realmente faz sentido, compreendo a situação. O senhor já pensou em desistir do exército por algum problema pessoal, algum problema que ocorreu no EB ou alguma coisa do tipo? Pra ser bem sincero, sim. Já pensei várias vezes até. Como minha função de comandante, minha função, toda essa responsabilidade que eu tenho em mãos de administrar o EB, de gerir ele, sobre deixar uma situação melhor para a comunidade que joga o EB, para os militares e tal. E de acordo vem esses problemas recentes, ou já antigamente, é muita pressão em cima, são muitos dias assim sem dormir direito por causa do EB. Mas mesmo eu pensando em desistir, tem sempre aquela motivação de saber que pessoas gostam do EB, que jogam o EB, que fazem amizade e essas coisas. E isso me motiva a continuar, mas sim, eu já pensei diversas vezes em ter desistido do EB, mas mesmo assim eu continuo aqui ainda. Deve ser uma grande responsabilidade por trás. Sim, sim. O que o senhor pretende fazer daqui para frente com o nosso exército? Tem alguns planos em mente, alguma coisa do tipo? Bom, agora, a prioridade agora é conseguir fazer um sistema que possa impedir aqueles ataques de exploiters para conseguir voltar com o mapa DB normal, abrir os recrutamentos e etc. Por enquanto, o que nós estamos fazendo é deixando o mapa do exército apenas para soldados, para militares, sem civil, fechando os recrutamentos, fechando tudo, até a gente conseguir projetar um sistema que vá defender efetivamente os ataques contra os exploiters. Entendo, realmente, bem difícil manter tudo em ordem num exército tão grande, tão populoso. Sim. Já se arrependeu de dar um cargo alto para alguma pessoa no exército? Pra ser bem sincero, não me arrependo, mas no começo, assim, eu posso dizer que não me arrependo, porque, por exemplo, alguns devem conhecer, algum de antigamente devem conhecer o antigo subcomandante, que era o Kaneki, por exemplo. E, bom, no começo ele foi até um bom subcomandante, né? No começo ele conseguiu administrar bem, lidar bem com as situações. Só que depois, quando o EB começou a crescer, ele começou a dar as costas para os problemas do EB, as situações do EB, começou a se aproveitar muito das diversas situações, começou a abusar do poder dele, começou, por exemplo, sem querer explanar aqui, mas explanando, que, por exemplo, tava meio que ficava toda hora insistindo em receber Robux porque o trabalho que ele fazia ele devia receber. Eu bem concordo, porém a maneira depois que ele colocava era como se ele fosse um nada, entendeu? Então mesmo eu dando todo aquele poder pra ele ainda dizia que eu usava ele. Então não dá pra dizer que eu me arrependo, mas depois de um tempo, assim, cai um pouco de arrependimento de ter feito aquilo. Às vezes as pessoas mudam, realmente. Sim. A nossa última pergunta para o senhor é: você às vezes questiona algumas das decisões do senhor Katsou, o general do exército? Algumas pessoas reclamam das decisões dele, mas algumas concordam bastante, e a gente queria saber a sua opinião sobre certas decisões dele. Bom, o Katsou, ele ficou acho que quase 2 semanas com um treinamento com pressão general, para mostrar que ele para que ele conseguiria ter a responsabilidade de assumir um cargo assim. E, bom, tem muitas decisões dele que eu discordo, na verdade não muitas, mas toda decisão dele que eu discordo, eu venho e falo para ele o que ele pode corrigir e tudo mais. Mas grande parte das decisões, grande parte das funções que ele ocupa no exército, grande parte das coisas que ele faz, são coisas que eu concordo realmente. Às vezes eu acho que muita gente julga ele pelo caráter, mas isso não significa que ele não saiba administrar bem no exército. Então, como general, o Katsou, ele é bom. Eu confio nele para esse tipo de função. O senhor deve estar certo sobre a situação, como o senhor tem muita prática em coordenar esse exército, você provavelmente consegue notar quando alguém tem um instinto de liderança nato. Sim. Então, muito obrigado, senhor Max, por comparecer na nossa entrevista. Agradeço muito por você ter vindo aqui, participar do nosso jornal e dar aqui a sua palavra final. Eu só queria dar um recado aqui pro pessoal. Claro, pode dar.
Bebam água. Pessoal, beba água, é importante. Dar pedra no rim, a gente não quer isso. Soldado com pedra no rim passa mal. Tem que beber água. É isso aí, Bebe agradeço água, também, pessoal. agradeço também por ter convidado. E é isso aí. Ok. Agora a gente vai fazer as perguntas direcionadas ao Sr. Lorde, o nosso developer, o nosso famoso Lorde. Boa tarde, Lorde, como o senhor está? Opa, boa tarde. Meu nome, eu estou bem, e você? Estou bem. O que importa é estar aqui com vocês. Vamos começar com as perguntas, Por que o senhor decidiu entrar no nosso exército e não em algum outro jogo para testar seus scripts? Na verdade, a resposta para essa pergunta está interligada com a forma que eu conheci o Max. Na época que o ZV, no caso o último developer, acabou sendo demitido, o Max ele estava procurando por um scripter para substituir, no caso. E... Bem, nessa época eu já havia parado de jogar Roblox, já havia parado de programar na plataforma, e eu já estava dirigindo em outras áreas. Mas, então, tipo, alguns amigos meus, que seriam no caso o Katsuo e dentre outros, acabaram por me sugerir para o Max. E foi meio que dessa forma que eu me tornei developer, e foi por isso que eu não me tornei em outro jogo, no caso, outro mapa do Roblox. Que bom que você entrou e escolheu trabalhar aqui no nosso exército para trazer todas as novidades que estamos tendo ultimamente. Então, vamos para a próxima pergunta. Você se arrepende de ter feito alguma coisa no nosso exército? Então, sobre essa pergunta, de uma certa forma, meio que não. Eu não me arrependo das minhas escolhas que eu fiz perante o exército, nem as escolhas que eu fiz em questão de desenvolvimento, nem de administração. Então, meio que a resposta em si é não. Em si. Entendo. Ok, próxima pergunta. Qual foi o seu primeiro trabalho como scripter? Então, sobre essa pergunta, eu não lembro o meu primeiro trabalho como scripter do Roblox, mas meu primeiro trabalho como programador foi, assim, exatamente quando eu já tinha uma noção de estrutura de programação e quando eu já sabia ter uma independência na programação sem precisar de auxílios e dentre outras coisas. E o meu primeiro trabalho foi, na verdade, na plataforma do Discord, que no caso são o desenvolvimento de bots, como por exemplo a Lorita, Dinobot, Mi6 e dentre outros. E o pessoal me contratava nessa época para fazer alguns bots. Vários tipos de servidores, sabe? Eu não vou me lembrar agora direito do nome de alguns, mas meio que eu atuei nessa área. Foi meu primeiro trabalho quando eu já sabia programar. Que isso foi mais ou menos 5 anos atrás, 4 anos, não lembro direito. Uau, bem interessante isso aí, realmente eu não sabia disso, achei bem legal. Desde quando o senhor é amigo do Sr. Max? Então, na verdade, eu e o Max, a gente se conhece de uma certa forma há pouco tempo. A gente se conhece mais ou menos 2, 3 meses, 4 meses. Que, como eu citei na primeira pergunta, foi quando o Katsuo me apresentou para o Max. Que foi quando ele estava precisando de ajuda. E então, eu acabei, dando aquele negócio pensando. Eu fiquei, falando, não sei se eu aceito, não sei. Acabaram por insistir, e eu acabei aceitando o trabalho, no caso. Legal saber essas origens diferentes. Há alguma coisa que lhe incomoda no exército? Se sim, poderia... Pera, calma. Deixa eu só mutar aqui pra não pegar eco, peraí. Ok. O senhor tem alguma coisa que você se incomoda no exército? Se sim, você poderia comentar um pouco sobre isso? Então, na verdade acho que todo mundo sempre tem alguma coisa a criticar, não existe nada perfeito, mas de uma certa forma a única coisa que eu critico, que assim, nem todos têm culpa, mas é a questão de administração assim por parte dos oficiais e tudo mais. Eu até entendo que alguns acabam por errar algumas vezes e tudo mais, mas acabam tendo alguns erros e é uma crítica assim meio que construtiva, sabe? Não é uma crítica assim ofensiva,
nem tudo mais. É na verdade uma crítica para que eles possam melhorar, porque todos os oficiais e todos do exército têm potencial para administrar o EB, no caso. E eu confio em todos eles, na verdade. Eu acho que o Max também confia em todos os oficiais, em toda a estrutura de pessoas que compõem o EB. Gosto de saber disso, que os senhores confiam na gente, no nosso trabalho. E nossa última pergunta é: o senhor decide continuar como developer no nosso exército? E se sim, pretende ficar aqui até quando? Então, sim, na verdade, de uma certa forma, o pessoal acaba por achar que eu estou aqui no Exército Brasileiro por pagamento em Robux e dentre outras coisas, sendo que eu já tenho comentado com o Max que eu tô aqui mais no EB por uma questão de diversão e também por uma questão de eu aprimorar meus conhecimentos no script. Apesar de eu não focar tanto no script, porque de uma certa forma o script é uma linguagem assim que não é muito usada no mercado de programação, então eu não foco muito nela, mas de uma certa forma para eu aprimorar com o passar do tempo, questão de naturalmente no caso. Mas sim, eu pretendo ficar no Exército Brasileiro até o final dele, até ele morrer. Porque, como eu disse, eu estou aqui mais por diversão, eu também estou aqui para ajudar o EB e etc. Porque, de uma certa forma, a gente é uma comunidade. Eu estou fazendo isso aí mais pela comunidade, não é, assim, por pagamento e etc. Tanto que o Max, ele sabe disso, Max, que eu não estou aqui por pagamento, nem nada do tipo. Muito bom, muito bom. Bem, essa aqui foi a nossa última pergunta. Muito obrigado, senhor Lord, por comparecer aqui na nossa entrevista. Os dois estão de parabéns aqui por quererem participar de nossa entrevista, para participar mesmo, dar o feedback para a comunidade, para a gente poder noticiar para todo mundo saber o que está acontecendo por dentro do EB. De nada. Pode chamar a gente quando quiser. Muito obrigado por estarem dispostos a comparecer. Não, de nada. Ok, a gente pode terminar por aqui. Cortando. Obrigado, senhores, por aceitar o nosso convite. Estaremos sempre de portas abertas para vocês. Bom, esse foi o fim da nossa segunda edição do Jornal do Exército Brasileiro. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se quiser dizer alguma coisa sobre o nosso trabalho, fale com o nosso diretor Drew Alves 09. Sua opinião é muito importante para nós. Para cada edição nos dedicamos bastante com o esforço da nossa equipe. Sim, é sério mesmo. Então esperamos que tenha gostado. E lembre-se, sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. Obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Braço forte, mão amiga. Tchau.